E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, galera, vai ser o primeiro vídeo da nossa aula de macro oficial, beleza? Então esse vídeo vai ser aberto para todo mundo. Eu vou deixar aberto até o vídeo número 5, certo? Do primeiro vídeo de hoje até o número 5 vai ser aberto para todo mundo. A partir do sexto vídeo começa só para aluno, beleza? Então vocês podem aproveitar aí e ter uma noção do que vai acontecer nesse canal aqui, nesse curso de macro que a gente está tendo aqui, tá? Então vamos lá. Para começar o curso de macro, eu quero começar o curso de macro falando algumas coisas, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: não existe verdade absoluta, certo? Em grande MA, certo? A grande MA ela te dá tanta possibilidade de fazer as coisas que você tem várias verdades, certo? Então, se você assistir a aula de 3 professores diferentes, você pode aprender a mesma coisa de 3 formas diferentes, entendeu? Então, não existe o professor melhor, não existe o professor pior, não existe o jeito melhor, não existe o jeito pior. Existe sim a forma que você se adapta. Por isso que tem gente que assiste a aula de algum professor e fala, eu prefiro tal professor, eu prefiro o Xuxa, eu prefiro o outro professor. Então, cada um prefere um professor por quê? Chega mais próximo da forma que você gosta. Mas isso não se torna uma verdade absoluta, certo? Eu, aqui na aula de macro, eu vou pedir para vocês uma coisa. A partir do momento que você decidir fazer meu curso de macro, dentro do curso, enquanto o curso estiver acontecendo, vamos colocar uma regra de que o que eu estou falando é certo. Porém, assim que você terminar o curso, certo? Não precisa ser certo, você pode criar a sua forma, você pode buscar uma outra forma de fazer, você pode procurar indicação com outros professores de outras formas de fazer. E talvez criar uma terceira forma, que nem eu, nem o outro professor faça, e sim uma forma exclusiva sua. Então, a Grande MA, ela te dá essa possibilidade para tudo, para programação, para macro, para plugin, para tudo. Por exemplo, eu não gosto de plugin, certo? Eu por ser programador de profissão, ou seja, sou formado em programação, eu não curto plugin, entendeu? Assim, eu acho que plugin tem lugares onde plugin é bem-vindo, na mesa MA não acho. Eu não gosto dos plugins para MA. Agora, tem pessoas que gostam, tem pessoas que usam um plugin praticamente em tudo. Então, são gostos, entendeu? Para mim, particularmente falando, o plugin nunca fez falta. Eu nunca usei e nunca senti falta em usar. Tem pessoas que não vivem sem. Então, são jeitos diferentes, entendeu? Por isso que quem usa plugin tá errado? Não. Eu que não uso tô também não. Então ninguém tá errado. Existe, como eu falo, você se sentir confortável com a sua programação, beleza? Então, recado dado, certo? Outra coisa que eu preciso falar para vocês é batendo naquela tecla de que existem milhares de formas de fazer a mesma coisa. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, ó. Um exemplo bem bobo, mas que é uma realidade. Você consegue ligar a lâmpada de várias formas diferentes. Ou seja, levar o dimmer de 0 a 100, só o fato de levar o dimmer de 0 a 100, você tem muitas possibilidades. Por exemplo, você pode levar o dimmer de 0 a 100 clicando no full, certo? No botão full. Uf, foi. Você pode clicar no botão ET 2 vezes, certo? Isso pode ver que eu estou selecionando pelo layout, certo? Você pode selecionar o layout e rodar esse roller aqui lateral, certo? O roller físico da mesa. Se você tiver com a mesa, ele vai subir a 100. Você pode girar o encoder até 100, que você vai ter o resultado. Você pode clicar e digitar o 100. Você pode colocar at 100, que vai para o 100, certo? Daí a forma de seleção, todas essas a gente selecionou por aqui, mas a gente pode selecionar digitando o ID do aparelho, ó, 10.107, certo? Ou seja, todas as formas que a gente fez selecionando, a gente pode fazer
digitando o ID antes. Eu não vou fazer todas aqui, senão vai ficar repetitivo, né? Mas você pode selecionar através do preset. Eu vou pegar meu preset de posição. Se eu clicar, se ele não tiver nada selecionado na tela, se eu clicar 2 vezes, eu seleciono todos os aparelhos que estão ligados aqui nesse preset. Então é um tipo de seleção. Então, velho, se eu continuar falando aqui, eu fico meia hora falando só de formas de você abrir o seu dimmer a 100, certo? Então, quem chega para você e fala que para você abrir o dimmer a 100 é só você dar full, ele tá certo. Quem fala que é para dar et, ele tá certo. Quem fala que é para você selecionar os aparelhos e chamar o preset de dimmer, também tá certo, certo? Agora, essas três formas, o et, o full e o preset de dimmer, têm diferenças. Portanto, o primeiro requisito para você aprender macro é você começar a saber as diferenças de que cada ação te traz, certo? Porque simplesmente, se você não souber as diferenças, você pode estar usando a macro de forma errada. Ou seja, porque para você abrir a lâmpada simplesmente na hora de você fazer uma programação, quase não tem diferença, certo? Mas quando você vai programar um negócio automatizado, daí tem bastante diferença. As formas de você ligar uma lâmpada já tem diferença, entendeu? Eu não vou aqui dar aula de normal, de full, de preset, porque essas aulas vocês têm que saber já para estar fazendo o curso de macro. Mas, se não souber, eu tenho o meu curso completo que ensina tudo isso. Mas você precisa saber as diferenças, certo? Isso vai ser um requisito para você conseguir se dar bem em macro. Poxa, se eu não souber 100%, eu não vou conseguir? Não estou falando isso. Você pode conseguir aprender alguma coisa, mas você pode fazer macros mais pobres, certo? Então, fica aí dado o recado, beleza? Outra coisa que eu quero deixar claro, que eu estou pedindo para vocês seguirem a minha verdade, pelo menos enquanto faz o curso, porque se você for fazer o curso contestando, tal professor falou, tal professor falou, atrapalha o curso, certo? Mesmo que esse não seja um curso presencial, a gente está online, mas vocês estão num grupo. Se tudo vocês ficarem contestando antes de ver o resultado, entendeu? A gente acaba tendo conflitos desnecessários, entendeu? Então, o que acontece? Durante o desenvolvimento do curso, vamos ter a minha versão como ok, como certa. A partir do momento que o curso estiver finalizando, nas últimas aulas, a gente faz um sistema de debate, ou seja, nós podemos comparar macros de outros professores com as nossas e chegar em conclusões por que dessas diferenças, certo? Podemos até ensinar outras formas de fazer a macro se vocês escolherem assim durante o processo do curso, beleza? Mas durante o desenvolvimento do curso, antes de vocês saberem fazer a macro, certo? Eu prefiro não ter discussão sobre macros que vocês já usam, porém vocês não sabem fazer. Vocês pegaram de outras pessoas. Então, vamos primeiro aprender o nosso jeito, depois que o nosso jeito estiver ok, a gente aprende de outros jeitos, certo? Eu sou aberto a aprender o maior número de formas possíveis. Eu já estudei vários shows de macros de outras pessoas, tanto é que eu uso coisas que eu gosto de um certo professor, uso coisas que eu gosto de outro, certo? Só tem um professor no mercado que eu não gosto do estilo de macro que é ensinado, entendeu? Mas a maioria eu acabo sempre aproveitando uma coisa, certo? E mesmo o estilo que eu não gosto, às vezes eu aproveito a estrutura, entendeu? O jeito de fazer eu não gosto, mas a estrutura às vezes tem comandos legais, entendeu? Então vamos lá. A estrutura do nosso curso vai ser da seguinte forma. Primeiro eu vou ensinar para vocês os comandos, certo? Os comandos. Por aula eu vou colocar 5 comandos. Nessa aula de abertura eu vou colocar 2. E a partir da próxima aula, toda aula eu vou colocar 5 comandos, certo? 5 comandos novos. Mas eu não vou ensinar a fazer as macros por enquanto. Eu vou falar o que cada comando faz. Daí, quando eu tiver uma quantidade de comandos já pré-definidas que a gente consegue partir para a aula, daí eu vou começar a mostrar esses comandos na vida real, ou seja, como que você utilizaria esses comandos para criar macro, beleza? Então, essa que vai ser a estrutura do curso. E um último recado que eu vou falar sobre o curso é o seguinte: eu particularmente, lembrando, eu não sou o dono da verdade,
Mas eu, particularmente, devido à minha formação de profissional de programação, eu acho errado macros que ficam te perguntando coisas. Quando você clica na macro, a macro você tem que escrever alguma coisa. Porque macros que você tem que escrever, às vezes é mais rápido você ir lá e fazer o que você está querendo fazer. Por exemplo, macro para trocar ID, certo? Uma macro para trocar ID. Uma macro que você tem que clicar, que abre uma janela. Qual layer que você quer trocar? Você tem que escrever o nome do layer. Qual o ID que você quer mudar? Daí você tem que escrever o primeiro ID, certo? Ou seja, você clicou na macro, clique. Ela abriu uma janela perguntando o nome do ID, do layer. Depois você teve que digitar o endereço, assim, o novo canal que você quer, certo? O novo ID que você quer. Para depois a macro funcionar, a gente pega aqui, ó, setup, patch. Aqui você tem todos os IDs, ó, ou seja, você não precisa decorar a forma que está escrita, ou você não precisa decorar a sequência, porque na macro você vai ter que escrever o nome, ou, dependendo se a pessoa não é tão profissional, tem pessoas ainda que colocam para você colocar o número do ID, que daí é menos profissional ainda, ou seja, as que pede o nome ainda beleza, ainda passa, mas tem macro ainda que pede o número, daí você tem que lembrar a sequência das suas casas, ou seja, você tem que lembrar que, por exemplo, você quer trocar os ID do 5R, você tem que lembrar que o 5R é o 3. Daí você tem que lembrar que vai começar no 2, certo? Ou seja, daí você tem que lembrar o ID que estava e colocar o primeiro ID para você fazer essa troca. Concorda que se você setup, patch, 5R, clicou, mudou, você já mudou o ID? Agora você vai lá, sem olhar isso daqui, você tem que saber de cor como está escrito, ou saber de cor qual é o número da casa, tem que saber de cor o ID que tá, para saber o ID que vai mudar. Qual que é o intuito de uma macro dessa, velho? Que te pergunta coisas que te causam, assim, te causam tempo, assim, fazem você perder tempo, sendo que você vir aqui é muito mais rápido, certo? Então, assim, tem macros que realmente não tem sentido você usar em macro, entendeu? Macro para salvar. Se você criar uma macro para salvar, por exemplo, a minha macro de save, certo? Quando eu clico na minha macro de save, ó, ela salva automaticamente na, na memória da mesa e salva automaticamente em todos os pendrives. Se eu tiver dois pendrives aqui, ela vai gravar na mesa e vai fazer uma cópia em cada pendrive. Então eu tenho uma macro que salva automaticamente em três pendrives, certo? Quando eu clico nesse botão de salvar aqui, tá vendo aqui a aula macro 17 do 4, que é quando eu estou gravando, 1. Quando eu clico aqui, ele faz uma cópia para mim, tá vendo? Ó, que agora é a cópia 2. Então se eu for no backup, eu tenho tanto a macro 1 quanto a macro 2, ou seja, eu posso modificar agora essa, que eu vou ter uma cópia salva aqui embaixo, certo? Então, aqui eu tenho uma macro que faz uma ação que, para eu ter que fazer isso, eu ia ter que vir aqui, backup, save as, ia ter que trocar o número aqui para 3, entendeu? Clicar, dar enter, então, ou seja, aqui com um clique só eu faço tudo. Daí é uma macro que eu considero útil. Essa macro aqui, se eu for fazer o que essa macro faz, eu tenho que vir em backup, dar um save, mudar para outra pendrive, dar um save de novo, mudar para a terceira pendrive e dar um save de novo. Então eu considero a macro útil. Agora, uma macro, por exemplo, que é só macro de save, save show. Ah, faz um botãozinho para salvar o show. Qual que é a diferença de você vir na tela, ocupar um espaço de tela para ter um botãozinho que você clica e ele faz um save, sendo que se você for no botão da mesa e apertar backup duas vezes, ele salva. Entendeu? Tá, vocês estão conseguindo entender a diferença? De um botão que faz a diferença,
que traz tempo, economiza tempo, e um botão que faz exatamente a mesma coisa. Ou então, o exemplo anterior que eu dei, um botão que te atrasa, porque você tem que ficar lembrando um monte de coisa na hora de digitar. Então é isso que eu sou contra. Eu sou contra macros de pergunta, macros que ficam o tempo todo perguntando, que abre telas que você tem que escolher alguma coisa. Ou seja, eu sou a favor de macros dinâmica, que quando você clica, macro trabalha e pronto. Vulgo alguns casos, por exemplo, minha macro de parcial. Se eu clicar nela, ela pergunta se eu quero realmente fazer o parcial. Por quê? Porque a partir do momento que eu passei para frente aqui, ela muda a estrutura do show. Então, se eu realmente quiser, daí eu dou uma confirmação. Daí, ela está perguntando onde nós estamos, por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar Fortaleza e vou dar um OK. Essa pergunta aqui, infelizmente, não tem como eu tirar, que é uma pergunta do sistema da mesa. Então, eu sou obrigado a dar OK. Mas se você fosse fazer o parcial manual, você também ia ter que interagir com a mesa. Então, não tem para onde fugir. Cliquei, ó. A macro rodou, ó. Finalizou, ó. Mas aquela pergunta do Fortaleza que eu fiz, ó, aula Fortaleza parcial. Então, assim, a mesa me criou um save novo. Então, eu consigo voltar no meu save antigo sem ter prejudicado nada, ó. Eu estou de volta no meu save antigo aqui. Então, eu criei um save novo. Então, por isso que a macro está me perguntando o nome da cidade. Porque daí, quando você vai gravar na sua pendrive, você já fica lá com o nome da cidade que você está fazendo seu show. Então, é uma pergunta que, na minha opinião, lembra que tudo que eu falo é minha opinião. Vocês podem achar errado o que eu estou falando, mas é a minha opinião. Então, na minha opinião, é uma trava válida, entendeu? Primeira pergunta para não deixar você fazer a macro desnecessário, e a segunda pergunta o lugar que você está. Por exemplo, aqui, essa macro aqui, quando eu clico nela, ela destrói o show todo. Quando eu clico aqui, ela apaga o show todo. Então eu cliquei. Ela tá certo disso? Por quê? Que imagina que você tá aqui com a tela aberta, vem uma mosca e pousa aqui, puf, passou a macro, apaga seu show todinho. Você não vai gostar. Então eu preciso de uma proteção contra isso. Entendeu? A mesma coisa aqui, quando eu vou fazer o show de convidado, que eu vou destruir, eu vou apagar as macros principais e vou deixar só o show base para a pessoa poder operar. Ela pergunta, ó, tá certo disso? Não tem volta, entendeu? Então, essas perguntas eu acho correta. Por quê? Porque tá trazendo uma proteção pro show. Agora, a macro de travar a tela. Eu cliquei, ela trava a tela e pronto. Cliquei, ela libera a tela. Se eu quero ou não fazer solo, entendeu? Pode ver, tudo que eu clico, se eu clicar na macro de clone, ela clona, entendeu? Simplesmente ela passa para frente. Por quê? Porque essa macro de clone, se eu passar essa macro de clone e não tiver grupo formado, não me estraga nada, entendeu? E se eu passar sem querer essa macro, se a mosca pousar aqui e passar a macro de clone tem volta, certo? Você pode voltar com o botão ao contrário. Aqui não apareceu as linhas, por quê? Porque meus grupos de clone estão vazios, certo? Então, não tenho o que clonar. Então, deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Não tá clonando nada, tá vendo? Porque não tem grupo para clonar. Então, a partir do momento que não tem grupo para clonar, não cria uma volta. Mas, se eu fizesse, clicasse nesse comando e clonasse, eu poderia dar um ops, entendeu? E voltar, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Outra coisa também, outra macro que eu considero, tipo assim, errada. Não errada, eu considero desnecessário. Eu acho que daí é só fazer para, tipo assim, eu sei fazer a macro, entendeu? Mas não tem lógica. É macro de clone errado,
entendeu? A partir do momento que você vai clonar alguma coisa, quer dizer que você vai utilizar aquele aparelho. Se você está clonando é que você vai utilizar. Se você não vai utilizar, é só você apagar. Entendeu? Mas se você vai utilizar e clonou errado, entendeu? Quando você clona um aparelho, deixa eu pegar aqui, ó. Isso tudo é relevante pro curso, tá? Quando você clona um aparelho, ó, deixa eu clonar aqui, ó, do 10.113 pro 10.114. Fiction. 10.113 et 10.114. Beleza. Prepare, clone, merge. Beleza. Clonei daqui para cá. Daí eu falei assim, puta, velho, errei. Não era do 10.113. Eu queria clonar do 10.111. Ah, vou passar uma macro para tirar o clone do 10.114. Daí eu vou pegar e vou clonar agora o certo. Daí eu pergunto, para quê? Se você chegar copy feature 10.111 at 10.114, prepare, clone. Se você der o overwrite, ele apaga tudo que tem e coloca por cima o novo. Se eu der merge, daí não. Se eu der merge, ele mescla. Agora, se eu der overwrite, ele grava por cima. Então, velho, para que eu preciso ter uma macro que vai limpar esse aparelho, sendo que eu vou clonar, vou continuar a clonagem? Eu só clonei errado, eu só vou ir lá e dar um overwrite, entendeu? Então, é uma rotina desnecessária, é um tempo desnecessário que você perde. Ah, é só um botão, Xuxa. Beleza, mas é um botão desnecessário. Entendeu? Então, eu vou tentar o máximo possível, não criar redundâncias. Ou seja, nosso curso vai ser o menos redundância possível. Porém, é lógico, se pegar uma pessoa que sabe macro mais do que eu, ou que é conhecedor de programação mais do que eu, talvez ache as minhas macros redundantes. Entendeu? Eu acho as macros que ensinam por aí redundante por causa desse sistema aí, porque são macros desnecessárias. No meu ponto de vista, que tem um ponto de vista de programador. Porém, tem pessoas que vivem da programação de computador, eu não vivo. Então, a pessoa que vive da programação de computador, que pegar as minhas macros, vai achar as minhas redundantes. Então, quanto mais o conhecimento de macro da pessoa, mais o anterior vai ser redundante. Isso não tem para onde fugir. Então, eu sei que tem pessoas que acham as minhas macros ridículas, entendeu? Que acham que eu enrolo demais nas macros, entendeu? Eu coloco muita variável, certo? Minhas macros demoram muito tempo, enfim. Então, tem pessoas acima, mas eu vou tentar ensinar no meu nível, ou seja, o que eu sei. O que eu sei eu vou passar para vocês. Se vocês estão no curso aqui comigo, vocês querem ter aí essa opinião minha, beleza? Por isso que eu sou obrigado a dizer, esquece essas macros redundantes que vocês têm, certo? Desses professores. Esquece esse lance de o tempo todo ficar respondendo perguntinha, o tempo todo abrindo telinha de GoTo, certo? Esquece isso e vamos tentar aprender esse tipo de macro que eu vou oferecer para vocês, que eu considero intermediário. Não vou vestir a camisa de avançado, porque eu acredito que tem pessoas que são muito mais avançadas que eu, então eu vou considerar nosso curso intermediário, certo? Embora o nome do curso seja avançado, mas é um curso intermediário, certo? E obrigado aí por acreditar, por estar nesse curso, beleza? Então, hoje eu vou ensinar para vocês 2 comandos simples e a partir da próxima aula vão ser 5 comandos por aula, beleza? Então, vamos lá. O primeiro comando que eu vou ensinar para vocês sobre macro, já dando uma dica também de quando vocês forem escrever macro, é o seguinte. Aqui são minhas macros, né? Deixa eu abrir uma página vazia. Eu vou utilizar esse show aqui como base. Então, todo mundo que entrou no curso ganhou esse show aqui, certo? Quem está assistindo o curso que não entrou no curso, está só assistindo de curiosidade por enquanto, se você comprar o curso, você ganha o show. Se você comprar o show, você ganha o curso. Então, uma coisa está ligada à outra. Entendeu? A diferença está no curso completo. Que você pode comprar o show e ganhar o curso de macro, certo?
ou você pode comprar o curso de macro e ganhar o show e o curso completo da empresa, entendeu? Ou seja, todos os cursos do Project Slack. Daí você me procura no particular que eu falo as diferenças de valores, beleza? Então vamos lá. Primeiro comando que eu vou ensinar para vocês. Clicando com o botão ao contrário, você tem as macros aqui, certo? Então vamos lá. Eu já vou ensinar o comando e falar para você que quando você for escrever a macro, a maioria das macros te dão possibilidade de você não precisar escrever. Você pode escrever via atalho. Ou seja, se você colocar só uma letra, dependendo da macro, ela já funciona. Por exemplo, a primeira que a gente vai aprender é grupo. Se eu apertar o G e Enter, você já tem o grupo, tá vendo? Então, sempre quando você for se relacionar a grupo, certo? Quando você for trabalhar com grupos, você sempre vai colocar a palavra grupo completo. Se você escrever e não ficar verde, está errado. Ficou branco, está errado. Ou seja, toda palavra-chave tem que ficar em verde, certo? Então, G de grupo, ele já ficou em verde. E normalmente a letra maiúscula, quando tem uma letra maiúscula automática, costuma ser o seu atalho. Por exemplo, o F é feature, entendeu? Por exemplo, se eu quiser usar o comando fix, eu tenho que escrever. Porque se você colocar o F, ele é feature, não é fix, entendeu? Então, já ficando a segunda palavra que a gente vai estar aprendendo hoje, é o feature, certo? Então, sempre quando a gente for chamar um grupo, você vai ter que colocar o sistema de grupo, e sempre quando você for chamar um feature individual, você vai ter que colocar o feature, certo? Eu falei que ia ensinar só dois, mas como faz parte, eu vou colocar o C de canal também, que é feature channel. Então, se o seu ID tiver setado, por exemplo, como channel, você vai chamar como channel, que nem a frente, brute, certo? Fumaça. Agora, se o seu ID tiver setado como feature, você vai chamar como feature, certo? Então você tem aí a diferenciação de feature e grupo, certo? A grafia correta é grupo. Daí você pode colocar ou o nome do grupo, por exemplo, grupo Fábio, entendeu? Ou pode colocar a numeração do grupo. Vamos colocar grupo 800, certo? E o que esse comando faz? Ele seleciona o grupo. Então ele seleciona um grupo para você. A mesma coisa com o feature. Você pode colocar o ID do feature, ou você pode colocar o nome do feature. Feature eu acho meio assim, eu nunca usei nome em feature, por isso eu não vou nem colocar aqui. Eu sempre coloco a numeração, certo? Aqui, mesma coisa. Serve para selecionar o aparelho. Daí aqui, por exemplo, ó, vou pegar fazer uma lista de grupo, ó. Vou lá no grupo 800 que a gente está trabalhando, não vai existir, certo? Ó, criei o grupo 800, certo? Vou chamar ele de Fábio. Então tá aqui, ó. Aqui tá na macro, certo? Aqui tá vendo? A macro ela tem a estrutura, já vou passar para vocês a estrutura também. A numeração vai ser importante, essa numeração aqui, quando vocês aprenderem a pular a linha ou voltar ou fazer looping. Então nós temos a numeração, o comando, o tempo que você quer que espere, que isso aqui vai ser muito importante, mas quando chegar à altura certa eu vou explicar para vocês o conceito de tempo. A informação, que seria você colocar o que a macro está fazendo. Eu particularmente não uso, o que é errado, que se eu escrevesse ficaria até mais fácil para mim. Às vezes eu tenho macro que chama macro que chama macro,
Daí eu não sei onde a macro tá, eu tenho que ficar procurando a macro no meio de um monte de macro. Então, assim, casa de ferreiro, espelho de pau, né? Mas se eu escrevesse direitinho as informações, me facilitaria. E aqui você tem ligado e desligado. Você consegue desligar alguma linha de macro por algum motivo, certo? Então, eu vou desligar aqui tudo, ó, só para ficar de grupo, né? Então, vai estar contando só essa linha. Quando eu clico, ó, ela chama o nosso grupo, beleza? Ah, Xuxa, a ideia é tão simples, todo mundo sabe. Beleza, mas vocês precisam saber. E eu não posso passar sem ensinar, porque né, quando você começa um curso, você tem que ensinar tudo, até o básico, que é para todo mundo falar a mesma língua, entendeu? Então hoje nós aprendemos esses dois. E para finalizar a aula de hoje, eu vou explicar um conceito para vocês que é o seguinte: a diferença de macro para plugin. A diferença de macro para plugin, no meu ponto de vista, é o seguinte: o plugin você cria uma rotina de programação, certo? Que quando você passa, ele aciona vários atalhos, ou seja, ele aciona vários comandos da mesa e organiza para você uma certa configuração, certo? Então isso é plugin. A macro já é praticamente a mesma coisa, porém de uma forma mais simples. Ou seja, a macro é a personificação de tudo o que você consegue fazer manualmente. Ou seja, tudo o que você percebe que você está fazendo muitas vezes repetidamente, você transforma numa macro. Por exemplo, você nunca vai fazer uma macro dessa que a gente fez aqui agora, de chamar um grupo. Por quê? Porque é só você ir no grupo e clicar nele. Entendeu? Seria idiotice você ter uma macro de chamar grupo. Agora, se você tem uma macro que atualiza um grupo, já já é válido. Por quê? Imagina só, você tem que ir lá, chamar os aparelhos, ir lá no grupo. Vamos supor que eu tô aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha tela, ó. Aqui eu tenho várias gravações de grupos. Então, por exemplo, esse atualizar base aqui, eu atualizo um sistema dentro do show. Então, ele já tem um grupo pré-feito, certo? Mas eu posso vir aqui a qualquer momento e alterar o grupo. Então, se eu clicar nos aparelhos e clicar aqui, eu alterei um grupo, certo? Ou seja, eu não preciso nem estar vendo o grupo. Então, para eu alterar o grupo, ó, pode ver, eu tenho aqui uma eu tenho aqui uma vista de grupo. Porém, aqui não está mostrando o grupo que atualiza aqui. O grupo que atualiza aqui, ele está aqui para cá. Ó, tá aqui. É esse grupo que atualiza aqui, ó. Tá vendo, ó? Que eu atualizei. Então, agora que eu clico aqui, ó, e atualizo, ó, eu já atualizei esse grupo aqui. Ou seja, eu não preciso ter, nem tá vendo o grupo, porque a partir do momento que eu criei a macro, eu confio na macro que eu criei, na minha vista eu nem tenho o grupo aqui. Eu tenho outros grupos. Daí, o que que eu fiz? Vou voltar à vista original aqui. Essa vista aqui, ó, eu crio. Eu posso criar esses grupos aqui, ó, de atalho, por exemplo. Então, quando eu quero, no meio do show, na operação do show, eu quero fazer uma troca rápida, eu clico no grupo e já atualizo. Ou seja, aquele grupo, que é o grupo realmente que está sendo utilizado na programação, ele já atualiza. Cliquei, atualizei, entendeu? Então eu não preciso ter o grupo aqui para chamar, ir lá, gravar, dar merge em cima, entendeu? Porque se eu fosse pegar o grupo, ó, se eu selecionasse dessa story, clicasse em cima, eu ia ter que dizer se eu quero dar overwrite, merge, remove, ou seja, eu ia ter que interagir. Aqui não, aqui eu só clico no grupo e clico aqui, ó, atualizou o sistema, entendeu? Eu ainda poderia fazer mais rápido e colocar esses 4 botões aqui dentro, fazer 4 macros, que eu clicasse e ele já fizesse sem eu ter que atualizar. Mas, por enquanto, eu estou utilizando dessa forma, entendeu? Talvez eu jogue, durante o curso, talvez eu jogue para 4 botões aqui dentro, como são 4 grupos, que eu não preciso nem ter essa tela aqui. Essa tela que eu só preciso ter na hora de fazer os grupos, mas depois eu atualize por aqui.
Daí eu teria, fora esse botão, teria mais 4 botões, entendeu? Então são interações que você faz com que o show fique mais rápido, entendeu? Então, como eu falei, a macro são coisas que você percebe que você faz, que você tem que fazer e te traz tempo. Por exemplo, minha macro, por exemplo, que eu troco de posição, que eu troco meus aparelhos de posição. O que seria? Eu teria que ir lá no fader de posição, achar o fader de posição, dar gol no fader, dar gol no kill correto. Tudo isso eu consigo fazer manualmente. Porém, é muito mais rápido eu vir apertar um botão que ele faz tudo para mim. Da mesma forma, a macro que eu troco meus efeitos, ó. Eu tenho um efeito 3x3 e agora eu quero um efeito passagem. Eu ia ter que abrir o efeito, eu ia ter que procurar o efeito que está rolando, ó. Deixa eu ligar o efeito aqui, ó. Eu ia ter que vir na minha vista de efeito, procurar o efeito que está rolando, abrir o efeito, selecionar a curva e trocar a curva por aqui, certo? Sendo que se eu dar um clique na macro, a curva trocou automaticamente, entendeu? Então, macros são coisas que você consegue fazer manualmente, porém você fazer automatizada te economiza tempo. Essa é a minha visão de macro, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da primeira aula e se você ainda não é aluno, você pode estar procurando a gente aí para entrar no curso, beleza? Lembrando que tem mais, se você ainda está em dúvida, tem mais 4 vídeos aí que vai ser liberado para todo mundo até o curso virar particular, beleza? Então, até a próxima.